Esse é o macaco caputim. Não, esse não. Esse é o macaco caputim. Ele também é conhecido como macaco prego e você provavelmente já o conhece de algum outro lugar, como no filme do Ace Ventura, ou em Uma Noite no Museu, ou Friends, ou de uma porção de referências diferentes. Como vários outros animais que buscam ativamente pelo seu alimento, ou seja, que forrageiam, ele precisa ser capaz de reconhecer e responder às mudanças nos recursos alimentares que vai consumir. Essas mudanças muitas vezes estão relacionadas com mecanismos de defesa do organismo do qual ele vai se alimentar, por exemplo, veneno ou substâncias irritantes. Numa situação como esta, existe um risco de dano ao forrageador que representa um importante custo. Assim, muitas espécies evoluíram estratégias de forrageamento que diminuíam esses riscos ao lidar com alimentos perigosos. O golfinho nariz de garrafa, por exemplo, utiliza esponjas marinhas para proteger o seu nariz enquanto caça em superfícies rochosas do mar. Os chimpanzés também se defendem. Eles se alimentam de formigas e algumas populações usam galhos para coletá-las, o que também os protege contra suas mordidas dolorosas. Algumas dessas estratégias podem variar de uma comunidade para outra, porque elas são transmitidas por observação e aprendizagem social, de um indivíduo para o outro. No Brasil, um dos lugares em que esse animal é encontrado é o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Nordeste, numa área de caatinga. As castanhas que eles comem contêm na casca um líquido irritante, o CNSL, que causa várias reações em contato com a pele e a mucosa quando o animal bate no fruto. A quantidade de CNSL no fruto varia conforme ele amadurece, assim como a dureza da casca. Os macacos caputim usam pedras para abrir as castanhas em todos os estágios de maturação. O peso médio das pedras usadas por eles é maior do que o peso médio das pedras encontradas na serra, indicando que eles possuem um comportamento de selecionar as pedras que usam. Assim, os pesquisadores da Escola de Arqueologia da Universidade de Oxford e do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, investigando esse comportamento, propuseram 4 hipóteses. Hipótese 1. A quantidade de CNSL na castanha diminui com o amadurecimento. Hipótese 2. As nozes secas, mais velhas, são mais duras que as nozes frescas e jovens. Hipótese 3. Os macacos caputim precisam acertar a castanha menos vezes quando usam pedras maiores. E hipótese 4. Eles escolhem pedras mais pesadas para bater nas nozes secas. Para testar essas hipóteses, as castanhas foram divididas em 2 grupos, as verdes e as secas. Para ver quantas batidas eram necessárias para partir uma castanha, os pesquisadores derrubaram um peso fixo de 350 gramas várias vezes sobre a castanha até ela quebrar. A castanha era considerada quebrada quando aparecesse a primeira rachadura. O número de batidas foi contado para cada uma e comparado entre as verdes e as secas. Depois foram feitos 2 experimentos. O primeiro utilizou 40 castanhas para testar as suas propriedades, ou seja, as hipóteses 1 e 2. Para medir a quantidade de CNSL liberado, as castanhas foram quebradas sobre um papel quadriculado. Depois que elas eram abertas, o CNSL que tinha saído era espalhado sobre o papel, que então era fotografado para registrar a distribuição do líquido. No fim, essa distribuição também foi comparada entre as castanhas verdes e as secas. Como esperado, os experimentos mostraram que as propriedades da castanha de caju mudam dependendo do seu estágio de maturação. Castanhas secas são mais duras e, portanto, precisam de mais batidas para abrir, enquanto castanhas verdes eram abertas com metade das batidas, mas liberavam significativamente mais CNSL. Assim, as hipóteses 1 e 2 foram confirmadas. O segundo experimento foi feito no campo para testar as hipóteses 3 e 4, observando o comportamento dos macacos na escolha de suas ferramentas. Para isso, foram apresentadas aos macacos 5 pedras, feitas do mesmo material e de formato parecido, mas cada uma com um peso: 50, 100, 200, 300 e 400 gramas. O tamanho das pedras também era diferente. As mais pesadas eram maiores e as mais leves eram menores. Para cada tentativa, os pesquisadores alinhavam as pedras a 50 centímetros de uma bigorna e em cima dela colocavam a castanha. Depois, eles observavam enquanto o macaco escolhia uma das pedras para quebrar a castanha, e essa primeira escolha era filmada. A partir das filmagens, eles conseguiam contar o número de batidas que os macacos precisavam para abrir a castanha. Com relação à escolha das pedras usadas pelos caputins, o peso se mostrou muito importante, tanto no primeiro quanto no segundo experimento. Assim,
Quanto mais pesada era a pedra, menos batidas eram necessárias para abrir a castanha. Isso confirmou a terceira hipótese. A quarta hipótese não foi confirmada porque, diferente do esperado, os macacos da Serra da Capivara usavam pedras mais leves para abrir as castanhas secas, que são mais duras, e pedras mais pesadas para abrir as castanhas verdes e mais macias. Para explicar esses resultados, os pesquisadores pensaram que os macacos poderiam estar usando pedras mais pesadas para quebrar as castanhas verdes, como uma forma de se protegerem contra a toxicidade do CNSL liberado. Isso significa que a escolha da ferramenta seria afetada pelos efeitos irritantes das frutas verdes, que liberam muito mais CNSL do que as secas e por isso representam um risco maior para os macacos. Esse risco seria diminuído pelo uso das pedras maiores, porque elas abrem a castanha com menos batidas, expondo o macaco ao CNSL durante um tempo menor, e porque elas poderiam funcionar como um escudo, protegendo o macaco do líquido liberado. Nem todos os macacos caputim possuem esse mesmo comportamento. Os da Fazenda Boa Vista, por exemplo, não usam pedras para abrir as castanhas verdes. Em vez disso, eles as esfregam sobre um chão duro, o que também é efetivo para diminuir o contato com o CNSL. Como vimos antes, esses comportamentos podem ser aprendidos socialmente em cada população e com isso podem variar dentro de uma mesma espécie. Assim, os pesquisadores conseguiram, no fim, confirmar que os macacos caputim ajustam a sua escolha de ferramentas para os diferentes estágios de maturação da castanha de caju. Essas ferramentas são usadas não apenas para ter acesso ao alimento, mas também como estratégia de proteção contra os efeitos do CNSL.